Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Biogeo Passo a Passo, dedicado aos conteúdos de Biologia e Geologia do ensino secundário. Hoje vamos fazer algo especial. Vamos viajar no tempo. Não com máquinas futuristas, mas com as próprias rochas que guardam a memória do planeta. O tema deste episódio é fundamental para percebermos a história da Terra, a datação relativa e a datação radiométrica. Como sabemos a idade das rochas? Como sabemos quando surgiram e desapareceram espécies? Como reconstruímos acontecimentos que ocorreram há milhões ou até milhares de milhões de anos? Vamos descobrir. A Terra tem cerca de 4.600 milhões de anos. Um número tão grande que quase parece ficção. É uma história longa, cheia de capítulos dramáticos, erupções colossais, oceanos a nascer, oceanos a fechar, montanhas a erguer-se, continentes a separar-se. Mas não havia ninguém lá para ver. Por isso, os geólogos usam pistas. Cada rocha, cada fóssil, cada camada sedimentar funciona como uma página de um livro antigo. E para ler esse livro, precisamos de duas ferramentas complementares: a datação relativa, que nos diz a ordem dos acontecimentos, e a datação radiométrica, que nos dá a idade numérica desses acontecimentos. Vamos começar pela datação relativa. Imagina que tens um conjunto de fotografias antigas, mas sem datas. Mesmo assim, consegues organizá-las pela roupa, pelo local, pela idade das pessoas. A datação relativa faz exatamente isso com as rochas. O primeiro grande princípio utilizado para fazer a datação relativa é o princípio da sobreposição. Ele diz que em estratos sedimentares não deformados, os mais antigos estão por baixo e os mais recentes por cima. É como empilhar folhas de papel. A primeira fica no fundo e a última fica no topo. Outro princípio importante é o da horizontalidade original. Diz-nos que os sedimentos se depositam na horizontal. Se hoje vemos camadas inclinadas ou dobradas, isso significa que algo aconteceu depois. Movimentos tectónicos, por exemplo. O princípio da continuidade lateral é outro princípio importante para fazer a datação relativa. Diz que um estrato se estende até perder espessura ou encontrar um obstáculo. Isto ajuda a correlacionar camadas que estão separadas por vales, por exemplo. Se vês a mesma camada em duas colinas separadas por um vale, provavelmente já foram contínuas. Ainda outro princípio indispensável para fazer a datação relativa é o princípio da interseção, que estabelece que qualquer estrutura geológica, como falhas, fraturas ou intrusões magmáticas, que corta ou interseta uma rocha pré-existente, é obrigatoriamente mais recente do que a rocha que está a ser cortada. Assim, por exemplo, se uma falha corta uma camada, essa falha é mais recente. Ou se uma intrusão magmática atravessa várias camadas, a intrusão é mais recente do que as camadas. É como riscar um desenho. O risco é sempre posterior ao desenho. O risco é, portanto, mais recente que o desenho original. Para datar relativamente fragmentos de uma rocha que se encontram noutra rocha, utiliza-se o princípio da inclusão. Este princípio diz que se uma rocha contém fragmentos de outra, esses fragmentos são mais antigos. Olha, é como num bolo de nozes. As nozes são mais antigas do que o bolo. Não podemos falar de datação relativa sem falar, é claro, de fósseis de idade. Organismos que existiram durante intervalos de tempo curtos e se espalharam por grandes áreas. Eles apresentam, por isso, reduzida distribuição estratigráfica e ampla distribuição geográfica e permitem correlacionar estratos de diferentes regiões. São como celebridades de época, aparecem em todo o lado durante um curto período de tempo e depois desaparecem. Mas para percebermos totalmente porque é que os fósseis de idade são tão importantes, precisamos de falar de outro princípio fundamental da geologia,
o princípio da identidade paleontológica. Este princípio diz-nos que estratos que contêm o mesmo conjunto de fósseis têm a mesma idade, mesmo que estejam separados por grandes distâncias. Ou seja, se encontrarmos as mesmas espécies fossilizadas em dois locais diferentes, podemos concluir que esses estratos foram formados no mesmo intervalo de tempo. E é aqui que entram os fósseis de idade. Eles são as peças-chave deste princípio, porque pertencem a espécies que viveram durante intervalos de tempo muito curtos, ou seja, têm uma reduzida distribuição estratigráfica, mas tiveram grande distribuição geográfica. Isto significa que, quando encontramos um fóssil de idade num estrato, conseguimos identificar rapidamente a época a que ele pertence. E quando encontramos o mesmo fóssil noutro local, mesmo que a centenas de quilómetros, sabemos que aquele extrato tem a mesma idade relativa. É como encontrar um bilhete de cinema de um filme que esteve em exibição apenas durante uma semana específica. Se encontrares esse bilhete dentro de uma mochila e, mais tarde, outro igual, numa mesa em casa de um amigo, consegues perceber que ambos foram usados no mesmo período, mesmo que não saibas o dia exato. Os fósseis de idade funcionam da mesma forma. Quando aparecem em estratos diferentes, permitem identificar que essas camadas foram formadas no mesmo intervalo de tempo, mesmo que estejam separadas por quilómetros ou até se encontrem em diferentes continentes. Assim, o princípio da identidade paleontológica e os fósseis de idade trabalham juntos para permitir aos geólogos correlacionar estratos e organizar a história da Terra, mesmo quando as rochas estão separadas por oceanos ou montanhas. Agora vamos falar da datação radiométrica, a técnica que nos permite colocar números na linha do tempo geológico. Alguns átomos são instáveis. Chamam-se isótopos radioativos. Com o tempo, transformam-se noutros átomos estáveis, libertando energia. Por exemplo, o urânio 238, considerado um isótopo pai, instável, transforma-se em chumbo 206, considerado um isótopo filho, estável. Cada isótopo tem uma determinada semivida, que é o tempo necessário para metade dos átomos se desintegrarem. O carbono 14, por exemplo, tem uma semivida de cerca de 5.730 anos. Quer dizer que em cada 5.730 anos, uma dada quantidade do isótopo pai carbono 14 é desintegrada e origina o isótopo filho nitrogênio 14. Se medirmos a quantidade de isótopo original e a quantidade de produto formado, conseguimos calcular há quanto tempo o processo começou, ou seja, a idade da rocha. Por exemplo, vamos imaginar que um geólogo recolhe uma amostra de rocha vulcânica e decide datá-la usando o sistema potássio-argon. O isótopo pai é o potássio 40 e o isótopo filho é o argon 40. Sabemos que o potássio 40 tem uma semivida de cerca de 1.250 milhões de anos. Depois de analisar a amostra no laboratório, o geólogo descobre que 25% do potássio 40 original ainda está presente. 75% já se transformou em argon. O que é que isto significa? Se apenas 25% do isótopo pai permanece, isso quer dizer que já passaram duas semividas. Isto é, após a primeira semivida, restaria 50% do potássio 40. Após duas semividas, restaria 25%. Agora é só fazer as contas. Duas semividas vezes 1.250 milhões de anos cada é igual a 2.500 milhões de anos. Isto significa que a rocha se formou há aproximadamente 2.500 milhões de anos. Com base apenas na proporção entre isótopo pai e isótopo filho, conseguimos recuar no tempo até ao momento em que a rocha solidificou. Por que é que eu estou a assumir que estou perante uma rocha magmática? Porque a datação radiométrica é feita sobretudo em rochas magmáticas, uma vez que elas funcionam como um relógio geológico que começa a contar no momento em que se formam.
As principais razões são que tudo está a acontecer num sistema fechado, ou seja, o relógio é zerado. Quando o magma arrefece e cristaliza, os minerais formados passam a incluir isótopos pais radioativos, mas quase nenhum isótopo filho. A partir desse momento, o isótopo pai começa a decair e o isótopo filho acumula-se dentro do cristal sem escapar. Assim, a idade obtida corresponde à da cristalização. A data calculada indica exatamente quando o mineral solidificou, dando uma idade absoluta da formação da rocha. Há ainda a considerar que as rochas magmáticas possuem minerais adequados para a datação absoluta, pois possuem minerais como o zircão, que são ideais para métodos muito precisos, como o urânio-chumbo, por exemplo. Hoje vimos que as rochas são muito mais do que pedras. São arquivos, cronómetros e testemunhas silenciosas da história da Terra. A idade relativa diz-nos a ordem dos acontecimentos. A idade radiométrica diz-nos quando esses acontecimentos ocorreram. Juntas, permitem construir a escala do tempo geológico, que organiza toda a história da Terra, desde a sua formação, passando pelo aparecimento das primeiras formas de vida até aos dias de hoje. Sem estas técnicas, não saberíamos quando surgiram os dinossauros, quando desapareceram ou quando se formaram as grandes cadeias montanhosas. E assim termina o nosso primeiro episódio do podcast Biogeo Passo a Passo. Hoje aprendemos como os geólogos conseguem ler o passado da Terra através das rochas, usando a datação relativa para ordenar acontecimentos e a datação radiométrica para lhes atribuir idades numéricas. No próximo episódio, continuamos a explorar o planeta que pisamos todos os dias. Obrigada por ouvires. Até à próxima!